Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 5 de novembro, dia de Corinthians, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta aí a equipe do Ceará em casa, vou trazer aí todas as informações, algumas novidades de mercado da bola e tudo mais, pra gente acompanhar aí a nossa equipe, rapaziada. Já vamos pra cima, peço que vocês me sigam nas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo, tá? Já procurem aí o John nas redes sociais, me sigam lá também que tem bastante conteúdo. E é isso, vamos pra cima, rapaziada. Já vamos falar sobre o jogo, né? Corinthians e Ceará, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa hoje, 8h30 da noite, tá? Jogo 8h30 da noite. Transmissão do Premier, tá? Então só TV fechada. E o John vai estar na Neoquímica Arena e de uma forma diferente, tá? De uma forma diferente. Não vou para a arquibancada, o John vai mais cedo, tá? Então me acompanha aí nos stories. O John vai mais cedo, vai chegar 3 horas antes lá, que eu vou participar de uma ação, tá? Vou ver a chegada dos jogadores, ver o aquecimento, vou acompanhar ali a zona mista, tá? Ficar ali na lateral do campo, e aí, depois que iniciar a partida, a gente sobe uma parte da arquibancada ali perto do banco, tá? Foi o que eu recebi aí do pessoal. Então, me acompanha nos stories. John, como que vai ser? Vai estar perto dos jogadores? Não vai? Como que vai ser? Vejam pelos stories, tá? Eu não sei muitas informações, o que a gente vai saber lá na hora, por isso tem que chegar bem mais cedo, porque o pessoal vai explicar como que vai funcionar, o que pode, o que não pode, tá? E aí eu vou trazendo pra vocês lá nos stories do Instagram. Certo, rapaziada? Conto com a presença de todos lá, acompanhando o John. E é um conteúdo bacana pra todo mundo, né? Pra vocês aqui também, eu vou contar como que foi a experiência, explicar um pouquinho pra vocês como que funciona ali o pré-jogo do Corinthians. Acho bem bacana, tá? Acho bem bacana. Vamos pra cima, rapaziada. Uma vitória nossa, tá? Uma evolução nossa aqui dentro do canal. Bom, hoje teremos aí o retorno do Vitor Pereira, que cumpriu suspensão automática no jogo aí contra o Flamengo, tá? Que tinha tomado terceiro amarelo, já cumpriu, retorna ao banco do Corinthians. E não devemos ter grandes mudanças na nossa equipe. O time titular deve ser Cássio, e aí temos uma dúvida, Bruno Mendes ou Fagner, tá? Na zaga, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Meio campo, Duqueiroz, Fausto e Giuliano. Ataque, Matheus Vital, Yuri e Roger. Renato Augusto segue com aquela dúvida. Não aguenta um jogo inteiro e tudo mais e tal. Aí fica nesse vai não vai. A preferência é o Giuliano, tá? Maicon e Júnior Moraes, como eu já disse pra vocês, seguem fora, tá? Estão treinando aí, mas não devem participar das atividades 2022, tá? Não devem jogar mais esse Campeonato Brasileiro, essas 3 últimas rodadas. O Adson também se recupera, tá? De uma lesão que ele teve, fez a cirurgia no apêndice. Mosquito teve uma lesão mais séria, tá? E aí temos alguns jogadores pendurados. Balbuena, Fábio Santos, Giovani, Giuliano, Piton, Rony e Fagner. Então, da linha de defesa ali, se o Fagner for titular, a gente vai ter o Fagner pendurado, Balbuena pendurado e o Fábio Santos pendurado. Se não for o Fábio Santos, for o Piton, Piton tá pendurado, tá? Giuliano pendurado, Giovani, Rony, muitos jogadores, tá? Muitos jogadores. Tomarem amarelo, não enfrentam o Coritiba, e aí se tomarem algum amarelo no jogo contra o Coritiba, não enfrentam o Galo na última rodada do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais. Bom, o Corinthians anunciou também o retorno das cobranças de pênalti no tour da Neoquímica Arena, tá? Vocês já viram aí num vídeo recente meu, no dia do aniversário do Corinthians, que eu fiz o tour lá pela arena, né? Fiz o tour noturno, tá? Normalmente é durante o dia e tal. O John foi à noite, que era em comemoração aí no aniversário do Corinthians, foi bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. E aí a situação é a seguinte: dos dias 14 a 18 de novembro, então depois do final do Campeonato Brasileiro, na próxima semana, né? Na próxima semana, o campeonato acaba dia 13, e aí começaria dia 14 até o dia 18, vai ter o tour com pênalti, que é, obviamente, a visita guiada aí por todo o estádio, faz o tour completo, e aí finaliza dentro do gramado
podendo aí bater uma penalidade, tá? Dentro da Neoquímica Arena. Lembrando que, por que o Corinthians está fazendo isso agora? Que agora pode pisar no gramado, não vai ter mais jogo. Vai acabar o Campeonato Brasileiro. Quando eu fui lá, você não podia chegar nem perto do gramado. Você ficava assim na lateral, certo? Você via a linha do seu lado assim, ó, não pode avançar. Porque o gramado tem um cuidado todo especial, não pode ficar caminhando. Porque senão vira bagunça, a gente sabe. Se autoriza um, aí todo mundo quer caminhar, quer correr, quer... Aí estraga o gramado, tá? E aí a gente sabe que o cuidado aí com o gramado da Neoquímica Arena é, pô, impecável, tá? Vai ter a troca dessa temporada para a próxima, que não teve na última, né? Porque não deu tempo. Então o Corinthians vai fazer o tour com pênalti, vai liberar, né? O pessoal acessar o gramado, que não vai ter mais jogos. E aí depois faz a troca do gramado. John, quero ir no tour da Neoquímica Arena e bater um pênalti. Entra no site Tour Casa do Povo, tá? Que aí você vai ter aí todas as informações, a disponibilidade dos ingressos, tá? As datas, se tem vaga, se não tem. Já corre, viu? Já corre, porque depois dessa informação aí, muita gente vai querer, a procura vai ser altíssima, rapaziada. Bom, e aí falando sobre ingresso, só que dessa vez do jogo contra o Coritiba, fora de casa. O jogo no Couto Pereira, tudo mais e tal. O Coritiba, vou até confirmar aqui, tá? Coritiba é o 15º colocado, brigando para não cair, tá? Já temos aí o Juventude, que já caiu. Temos o Avaí, pô, que já caiu. O Avaí vem de mais de 5 derrotas. Juventude já caiu. Temos o Atlético Goianiense, que está na luta. E o Ceará também, que é o nosso adversário de hoje. Fora isso, tá o Cuiabá brigando, tá o Coritiba. E aí o Goiás um pouco mais distanciado. O Goiás eu acho que não tem chance de cair, não. Chance até tem, né? Mas é muito pouco, muito pouco. Enfim. O Coritiba anunciou que o ingresso para a torcida visitante no Couto Pereira vai ser R$300. R$300. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Todo jogo contra a torcida do Corinthians, toda vez que o Corinthians vai jogar fora, os caras enfiam a faca, porque sabe que a torcida do Corinthians não abandona o time. A torcida do Corinthians vai pagar o ingresso e vai apoiar o time lá dentro. Aí os caras aproveitam e enfiam a faca, cara. Só que o que tem que acontecer? A nossa diretoria agora tem que aprender pro próximo campeonato. O Coritiba vai vir jogar aqui, você já chega na diretoria do Coritiba e fecha um acordo. Falou, ó, vamos fazer o seguinte, combinar o preço do ingresso? O mesmo preço que a sua torcida paga aqui, a nossa torcida paga lá. Pode ser? Já faz um acordo, já conversa com o presidente de todos os clubes que vierem jogar na arena no primeiro turno. Porque os caras fazem isso. Aproveita que o primeiro jogo foi aqui na arena, que foi há muito tempo atrás, e aí esse é o último jogo, tá? O último jogo em casa da temporada. O que eles fazem? Enfiam a faca. E aí não tem como o Corinthians devolver esse preço. Por quê? Os torcedores do Coritiba pagaram R$90 no ingresso aqui na arena. R$90, que é o preço aqui padrão. Vai fora no Couto Pereira, R$300. R$300. Tá? Então assim, eu acho que a nossa diretoria para a próxima temporada deve fazer isso, inclusive pro Brasileirão, tá? Principalmente pro Brasileirão. Porque como você joga o primeiro turno e demora muito tempo para enfrentar o time de novo, já chega, chama o presidente da equipe e combina, tá? Eu acho que deve ser feito dessa forma. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí o Cássio falou um pouco, né, sobre essa situação do Corinthians dentro do campeonato, que não briga por mais nada. Vamos colocar assim, o título já foi decidido, o Corinthians já garantiu a classificação para a Libertadores, tá? Que era o objetivo agora nessa reta final. Só que não tem como, é impossível o Corinthians entrar nessas 3 últimas rodadas achando que tá de férias. Não pode.
Não pode. E aí o Cássio falou nesse sentido, tá? Ele falou, ó, nossa meta nessas 3 partidas é ficar na melhor posição possível. A gente pode alcançar a 2ª colocação, acho que tanto para o clube financeiramente, quanto para nós, nossa meta nessas 3 partidas é conseguir a maior pontuação possível. Acho que é essa a meta, independente se a gente alcançou a Libertadores direta, então a gente não pode perder o foco, perder a concentração. Ficar perdendo tempo com essas coisas extra-campo e sim focar nos 3 próximos jogos. Nós representamos a camisa do Corinthians e quando você entra em campo, você tem que fazer o melhor para o Corinthians conseguir os resultados. Tá? Eu acho que é exatamente isso que o Cássio falou. A partir do momento que entrou em campo, é garantir os 3 pontos. Por quê? O Corinthians é o 5º colocado, 61 pontos, empatado com o Flu, empatado com o Flamengo, a 3 pontos atrás do Internacional. E aí, pra mim, não é nem uma questão de qual posição o Corinthians vai terminar. Obviamente que tem a questão da premiação, diferencia aí mais ou menos 2 milhões para cada posição. Só que o Corinthians, como o Cássio falou, tem que entrar nessas últimas rodadas e fazer o máximo de pontos possíveis. A nossa expectativa é 9 pontos. Ceará e Coritiba é factível. O último jogo contra o Galo é em casa. E a gente venceu o Galo fora lá no primeiro turno, com 2 gols do Fábio Santos. Então, assim, a meta é garantir 9 pontos. E aí, se algum outro time bater 70, beleza. Se não, a gente garante ali a nossa colocação. Porque é uma rodada boa. O Fluminense pega o São Paulo. O Fluminense, que é o time que está com 61 pontos, pega o São Paulo. O Flamengo, por outro lado, pega o Coritiba, mas o Flamengo não deve ir com o time titular. O Flamengo já deve estar descansando seus jogadores, tá? Na próxima rodada, Inter e São Paulo. Então o São Paulo pega 2 times que estão brigando em cima ali com o Corinthians e o São Paulo quer subir na colocação. São Paulo ainda busca uma classificação direta, tá? São Paulo ainda busca. Temos Internacional e Atlético Paranaense nessa rodada. Hoje, Inter e Atlético. 2 times aí que estão próximos ao Corinthians. Um é o 6º colocado, outro é o 2º. Então, assim, o Corinthians tem tudo para subir de colocação, tá? Tá com a faca e o queijo na mão. E aí, muitas vezes, esse é o problema. Quando depende só do Corinthians, tá? Quando depende só do Corinthians. O Inter tem 3 jogos dificílimos nessas últimas rodadas. Pega o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. Pega o São Paulo, que é o 8º. E pega o Palmeiras, que é o 1º. E tá só a 3 pontos do Corinthians. Então, assim, um tropeço do Inter é pro Corinthians encostar e na próxima já passar os caras, tá? É encostar e passar. Porque os 2 times têm o mesmo número de vitórias. Então, se empatar na pontuação, o Corinthians ganhando, tá? O Inter perdeu, o Corinthians ganhou, vai empatar a pontuação, o Corinthians tem uma vitória a mais. Já passa o Inter, tá? Esse deve ser o foco da nossa equipe. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho falando sobre o mercado da bola. O Jadson comentou aí sobre a época que ele retornou ao Corinthians em 2017. A gente lembra aí que ele veio na troca, né, com o São Paulo. O Alexandre Pato foi pro São Paulo emprestado. Ele veio em definitivo pro Corinthians. Veio muito bem, campeão brasileiro em 2015, comendo a bola, tá? Fez a dupla ali na época com o Renato Augusto, um dos melhores meio-campos aí do futebol brasileiro na época, tá? Não, na época era o melhor, não um dos melhores. Na época era o melhor. Só que aí se comparar muitas duplas. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. A gente teve aí, agora recentemente, Veiga e Scarpa. A dupla do Flamengo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Todas essas duplas se comparam a Renato Augusto e Jadson, tá? Fizeram um campeonato brasileiro 2015 excelente, excelente. Mas enfim, o Jadson saiu, tá no fim do campeonato em 2015, foi pro futebol chinês, ficou 1 ano lá, e aí ele retorna em 2017, tá? E aí ele comentou sobre essa situação. Na época que eu voltei, teve uma conversa com o Flamengo também em 2017. Era até um valor maior que eles queriam pagar de salário, só que daí pesou bastante o carinho que eu tenho muito grande pelo Corinthians, já estava adaptado às pessoas que estavam ali e já conhecia. Pô, realmente, o Jadson foi para a China para ganhar dinheiro. Ficou 1 ano lá, fez o dinheiro dele, voltou pro Brasil, obviamente que ele não ia focar no dinheiro. Não obviamente, mas assim, aí nessa situação ele poderia escolher.
Pô, tem uma proposta do Flamengo, tem uma proposta do Corinthians. Já fui campeão pelo Corinthians, tem uma história lá. E aí ele optou por jogar no Corinthians novamente, mesmo recebendo um salário menor. Menor do que o Flamengo ofereceu. Mas o salário dele no Corinthians não era baixo não, tá? Não adianta vir com esse... Ai, não, porque eu me sacrifiquei pra jogar no Corinthians. Não, senhor. Seu salário era muito e muito bom, tá? Muito bom. E aí ele comentou que o pai dele falou na época da negociação. Ele falou, ó, meu pai até brincou comigo. Você vai pro Corinthians mesmo? O Corinthians não vai ganhar nada esse ano. Tem mais chance de ganhar no Flamengo. Aí eu falei que iria aceitar o desafio. Fui campeão do Paulista e Brasileiro. Sim, foi aquela temporada do Corinthians que saiu na mídia. Não, é a quarta força. Não vai ganhar nada. O Corinthians, meu Deus do céu. O Corinthians já tem começado 2017 pensando em 2018. É estruturar o time para uma próxima temporada. Aí veio quietinho no Paulista. Pum, 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 campeão. Veio no Brasileirão, fez um turno invicto. Um turno inteiro invicto. Campeão brasileiro 2017 jogando muita bola. Muita bola, tá? Então parabéns aí pro Jadson nessa situação. A gente sabe, né, questão de futebol. Muita gente realmente duvidava do Corinthians, desacreditava, mas o resultado tá aí pra vocês, né, rapaziada? Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like pra fortalecer. Família, o Duqueiroz vive uma indefinição no Corinthians, tá? Segundo o pessoal do Lance, trouxe essa situação aí, que é a seguinte. Primeiro, a permanência do Vitor Pereira e segundo, a permanência ou não do Maicon. Sobre a permanência do Vitor Pereira, eu não acho que tenha tanta influência. Eu não acho. O pessoal colocou que tem. Ah, se o Vitor Pereira fica ou se não fica, e aí se chega uma proposta pro Duqueiroz, o Vitor Pereira quer contar com o Duqueiroz. Agora, se o Vitor Pereira sai, chega um novo treinador, não tem essa garantia. Para mim, o que influencia mais a situação do Duqueiroz é a situação do Maicon. O Duqueiroz teve procura de alguns clubes da Europa. A Roma ficou de olho, o Lyon da França. Outros clubes do futebol europeu sondaram a situação do Duqueiroz. E aí, pode ser que a gente receba alguma proposta agora no fim do ano. Porque na janela do meio do ano, o Duílio falou o seguinte. O Duqueiroz é inegociável nesse momento. A não ser que chegue uma proposta surreal. Mas, nesse momento, pelas propostas, pelos interesses que estão chegando, a gente não vai negociar. Ele é um jogador importante para a nossa temporada. E foi titular praticamente a temporada inteira. Enfim. A situação agora é a seguinte. O Corinthians precisa de dinheiro para contratar o Maicon, fazer uma boa proposta. E temos o interesse do futebol europeu no Duqueiroz. A pergunta que eu faço é a seguinte. Vocês venderiam o Duqueiroz para contratar o Maicon? Eu venderia. Eu, John do Timão, venderia. Para mim, o Maicon é um jogador que tem muita qualidade, muita capacidade técnica. Um cara que já tem uma experiência do futebol europeu, demonstrou isso enquanto jogou, é que teve a infelicidade de uma lesão grave, cara. Teve a infelicidade de uma lesão grave, que foi quebrar um dedo do pé. Uma solada que ele tomou, né? Uma solada que ele tomou do jogador do Flamengo. Isso aí, pô, foi um divisor de águas dentro da temporada dele. Só que, outra pergunta que fica. O Maicon quer continuar no Corinthians para 2023? Ou quer retornar para a Europa? Voltar para o Shakhtar e ser negociado para algum outro time? São situações aí que vão ser debatidas depois do dia 13. Depois do dia 13. Mas a nossa diretoria já deve ficar de olho. O Duqueiroz está para negócio ou não? Se chegar a uma proposta, a gente vai negociar para vender ou não, ele já é carta garantida para 2023. Essa é a minha dúvida, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que hoje estarei na Neoquímica Arena. Me acompanhem lá pelos stories. Me sigam, @John do Timão. Vamos pra cima, rapaziada. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!